Boa tarde, gente. Tudo bom? Achei ótimo que vocês estão bem interessados no assunto e é lógico, né, a gente tem todo o respeito com as dúvidas e ansiedades, né? Mas eu tenho certeza que após o 8º slide que eu vou apresentar, dos 55, vocês vão estar bastante tranquilos em relação ao desafio que coube a nós e que parte dele caberá a vocês também. Com a certeza de que, apesar de um pequeno esforço inicial, no final da implementação, que vai, aliás, no início da implementação, que vai se dar em janeiro, as coisas vão estar bem mais facilitadas, tanto para vocês quanto para nós. Primeiramente, me desculpe, eu não me apresentei ainda, vocês, obviamente, já conhecem a doutora Sicom, né, a Beth, e conhece também a Ornella, porque são módulos do SICOM que já estão aí implementados há alguns anos, né? A equipe nossa é a primeira vez, nós estamos iniciando agora. Eu me chamo Sandro Miguel, sou engenheiro civil, então eu sou da área de negócio da análise das obras e serviços públicos. A nossa equipe é composta pelo Washington, por favor, levante aí para se apresentar, e do Antônio de Pádua. Nós que estamos aí nos debruçando sobre esse desafio e pensando na maneira melhor e mais fácil de receber as informações e, sobretudo, e mais importante, de mostrá-las para o cidadão, que é o principal tomador dessas informações. Eu já vi que tem muita gente aqui que informa Geobras, a Carla indagou, vocês levantaram. Obviamente, tem muita gente da área de TI aqui também, não é isso? Quem é da área de TI? Ah, legal. E também eu sei que tem alguns de vocês que representam muitos municípios. Então, a solução que vocês receberem e, obviamente, nos ajudarem a construir, né, já está representando uma grande parte dos municípios. Eu vou dar uma detalhada na questão do cenário que a Carla já começou a apresentar, para a gente entender o contexto, a razão, o ambiente e o que está por trás dessa mudança, o que motivou e qual que é o nosso olhar, qual que é o nosso interesse, tá, de executar e de trazer essa nova solução para receber as informações de obras e serviços de engenharia. Muito bem, a Carla já falou para vocês, eu vou só reprisar aqui. As principais justificativas do cenário seriam a descontinuidade da atual plataforma, veja bem, para recebimento dos dados e documentos, que é a plataforma Flash. Os dados e documentos históricos do Geobras vão permanecer ativos para consulta. Então, tudo aquilo que vocês, ao longo do tempo, informaram no Geobras, continuarão disponíveis para serem visualizados. Informação em duplicidade. Para quem já conhece, sobretudo, o layout AM do SICOM, e que, porventura, conheça também as informações solicitadas no atual Geobras, vão perceber que um número enorme de dados e informações são coincidentes no mesmo sistema. Então, uma grande demanda chegou à presidência da Casa de jurisdicionados insatisfeitos com o retrabalho de fornecer, em 2 momentos distintos, de forma diferente, a mesma informação para o mesmo órgão de controle. Quiçá para outros também, né? A gente entende como é que isso funciona. Então, essa foi a primeira demanda, mesmo antes da gente ter notícia do encerramento, da descontinuidade do Flash, isso aqui já vinha incomodando a vocês e chegou ao nosso conhecimento. A falta de integração dos 2 sistemas é por isso que, tecnicamente, não é viável, não vou falar impossível, porque não é impossível, mas não é tecnicamente viável fazer a migração de dados de um sistema para o outro. Mas a solução vai ser tranquila para vocês, sem nenhuma dor.
informações recebidas em dados estruturados e muitos documentos, muitos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa questão documental. Tá? Preenchimento manual, obviamente, em algum momento o dado tem que ser inserido em algum sistema. Mas o que acontecia? Você inseriu o dado no sistema, vamos dizer, contábil, ou no sistema de licitação lá da prefeitura. Ao informar o Geobras, ele tinha que ser inserido de novo. Não era feito via extração de dados nos sistemas dos senhores. Né? Ele tinha que ser, era online, tinha que preencher a tela de novo. E todos os problemas inerentes aos erros de digitação que são possíveis. Né? E, por último, o excesso no uso de armazenamento aqui do tribunal. Esse armazenamento de documentos era a atividade que consome o maior recurso de espaço aqui no tribunal. E o que acontece? Como são documentos, raramente esses documentos eram acessados, a não ser numa eventual ação de controle externo, onde a gente precisaria acessar esses documentos previamente para conhecer e já adiantar as situações que a gente ia deparar no campo. Bom, a Carla já apresentou para você, eu só mudei a cor, né? Para destacar o quê? Hoje nós não vamos falar disso aqui, ó, que é o SISOP. Nós vamos falar só do recebimento dos dados que serão disponibilizados no SISOP, porque essa parte aqui está em construção ainda. Para mostrar os dados aqui, eu preciso começar a recebê-los. Bom, então, na verdade, deixa eu corrigir. Os dados referentes à licitação, contrato, aditivo e execução orçamentária, vocês já mandam há 4, 5 anos. Há 5 anos, eles já estão lá. Eles só não são visualizados do ponto de vista de interesse da engenharia. Mas eles já são fornecidos por vocês. É a grande maioria. E o que a gente vai falar aqui, então, é o que vai ser acrescido através do módulo edital e obras. E já adianto que muita coisa, muitos dados que a gente vai pedir agora, vocês já informam no AM, sobretudo no, já estou até dominando, Aberlic, Homologalic, Juglic, contratos, não é isso? Parecendo a seleção da Sérvia, né? 8 anos de SICOM, pois é. Então tá, nós vamos tratar aqui, ó, edital e obras, ok? Vamos lá. Se a gente recebeu a demanda, uma delas era o prejuízo que vocês têm, o encargo que vocês têm em mandar dados, documentos para a gente, o que a gente pretende? Sistema, nós não vamos entregar para vocês telas, não é isso. A gente precisa entregar para vocês algum valor, que é confiabilidade, tempestividade, transparência para o cidadão, não é isso? Então, agora, a entrada de dados será feita uma única vez no sistema de vocês. E os dados serão retirados de lá, do jeito que vocês fazem hoje com os outros módulos do SICOM, e adaptados ao layout e enviados ao tribunal. Ok, extração mediante rotinas automatizadas. Essa já é uma demanda. Normalmente, grandes prefeituras já vêm demandando ao tribunal, falando, poxa, eu tenho todos os dados aqui. Não tem como vocês desenvolverem uma ferramenta ou nos possibilitar fazer uma remessa de layout para eu não ter que entrar com os dados todos novamente? Pois é, a solução vai contemplar isso aí. Enfoque em dados estruturados e integrados, e a redução e simplificação no envio de documentos. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Bom, esse slide aqui, gente, é de uma apresentação que eu e o Washington fizemos naquele programa Tribunal com Jurisdicionado em 2012. Portanto, um ano antes dos normativos do Geobras, que são de 2013. Naquela época, esse era o cenário relativo à gestão do acervo documental que a gente obteve através do conhecimento junto a vocês.
que a gente tinha? Processos não numerados, arquivamento desordenados, arquivos pessoais. Isso era um horror. A gente chegava para fazer um trabalho e pedia algum documento, a resposta, esse é do arquivo do José. Foi, traz para mim. Não pode. Ele não gosta que ninguém mexa nas coisas dele. Estava com chave, às vezes o José estava de férias. Isso era muito comum. Obviamente, o tempo muda e as coisas mudam com muita velocidade. E, obviamente, isso não acontece mais, né? Ninguém tem arquivo pessoal mais, correto? Hein? Tomara que não, né? Guarda fragmentada, ou seja, com medo de perder documento, muito gestor ou a pessoa responsável pela licitação, pelo pagamento, tirava cópia extra de documentos e levava para guardar na garagem da sua casa. Dava até separação. Aqui, ó, falta de controle sobre os documentos produzidos, impressos ou digital. Não havia um inventário dos documentos existentes nas unidades das prefeituras. E isso vale, gente, para documento físico e para documento eletrônico, digital. É a mesma coisa. E, por fim, que era muito grave, a perda da documentação mais importante das obras, que é a documentação produzida no canteiro. As memórias de cálculos, as medições, o registro fotográfico da execução, tudo isso, às vezes, era perdido, não era guardado de uma maneira adequada. Bom, naquela época, eu fiz uma coletânea de fotografias que a gente se deparou com alguns casos e eu acabei fazendo um condensado para trazer para vocês. Obviamente, isso não existe mais. E tomara que ninguém se reconheça nas imagens que vão seguir aí, né? São imagens fortes. Tá aí. Essa aí é a mesa do Zé, né? Aí eu quero que ele me mostre a justificativa para o aditivo de quantidades. Ele vai procurar aqui, ó. Eu tenho certeza que o José, ele sabe onde ela está. Ele vai folhear, com uns 15 minutinhos ele me entrega. Mas não entregar. Uma coisa importante assim, a documentação não é para o tribunal. É para vocês, jurisdicionados, demonstrarem, conforme a lei exige, aquilo que foi feito. E a gente já se deparou com grandes problemas, responsabilizando pessoas, porque documentalmente o jurisdicionado não conseguia demonstrar uma despesa. Isso era um problema grave, né? Então, está aí. Mas se alguém mexer aqui na mesa do Zé, ele vai ficar sabendo e vai ficar com raiva, né? Uma situação muito ruim, mas pode piorar. Pois é, aqui já são os documentos do Zé, da Maria, do Antônio, do João, né? Eles colocaram num cantinho, imagina achar um documento aí. Não é isso? Você precisa demonstrar uma medição ou uma ordem de pagamento. Como é que você acha aqui? Né? Vai dar um trabalho danado. Muito ruim, mas pode piorar. Tá aí. Isso é uma foto de jornal e ali a matéria. Não é caput, não. Caput é de lei. Como é que da lei é a nota da matéria, né? A manchete. Está lá, documentos, olha lá. Muitos documentos e processos não foram encontrados até agora. Situação extremamente indesejável. Muito ruim e ainda pode piorar. Essa situação horrorosa aí, gente, foi um problema seríssimo. Essa foto fui eu que tirei. Nós estávamos à procura de um documento que comprova a execução da despesa. Eram os tickets de balança de um aterro sanitário. Sem esse documento, o jurisdicionado não provava para nós o que ele efetivamente recebeu lá no aterro sanitário. Foi um problema grave. Obviamente, nós não metemos a mão aqui, né? Eles tiveram que fazer um trabalho de cata-cata para selecionar e nos entregar ordenado todos os tickets de balança de 4 anos. Estavam todos aí, ó, nesse amontoado aí. É um absurdo, isso é um acervo, isso é um bem público, acervo documental. Correto?
Em contrapartida, agora, eu tenho certeza que todos vocês vão se identificar com essa nova foto aqui. Ó. Diferente, não é isso? Não está todo mundo assim hoje? Organizado, né? Mas isso é tão óbvio, gente. Fazer isso é fácil. Tanto com documento, papel, como documento eletrônico. Então, esse era o status, só para justificar aqui, de como estava o ambiente, e o GeoObras foi concebido com essa imagem na cabeça, de que era um problema muito grave a questão documental, não para nós, para vocês. Por isso, a atenção especial que o GeoObras deu com documentos. Como a situação mudou, a atenção hoje é outra, o foco é outro. Só para falar da questão de documento eletrônico, isso era uma situação que a gente encontrava. Isso aqui não façam assim, tá? Olha aqui. Se vocês já olharam os layouts, a gente pede uns links lá para acessar documentos quando for o caso. Já pensou, a gente acessa o link e está procurando o projeto básico da licitação, e eu encontro isso aqui. Ó. Qual que é o que está valendo aqui? É difícil, né? Aí, normalmente, o que a gente faz? Pega o mais novo, né? Mas acontece que tem estagiário na prefeitura. O que ele faz? Ele entrou lá para ver esse documento, que não é o que a gente quer, e salvou. Aí ele ficou sendo o mais novo. E, na verdade, bom, eu nem sei, na verdade, qual que é o documento que está valendo. Ok? Então, tudo que a gente falou aqui para documento e mostrou aquelas imagens, vale para documento eletrônico também. Bom, para dar uma sossegada também, eu vou falar agora aqui, qual que é o universo de dados do SISOP? Vocês tiveram mais uma aula, né, da Beth, da Elizabeth aqui, ó. Eu fiquei curioso e pedi um levantamento de quantos campos tem no AM. Em torno, eu nunca vou falar exato, porque ele está sempre mudando, né? Em torno de 1.600 campos. Desses 1.600 campos, apenas 124, inicialmente, são de interesse do SISOP. Resumindo, são alguns do Aberlic, alguns do contrato, alguma coisa de aditivo, alguma coisa de convênio. Pô, mas é isso aqui, ó. São 124 campos, não são informações, não, são campos. Tá? Isso aqui é o layout AM de 2020. Desses, foram inseridos 7 campos que são de interesse exclusivos do SISOP, que vão nos dar 3 informações importantes. Então, por enquanto, é só. Agora, o que a gente está acrescentando com os 2 novos layouts e que, em função disso, aquela trabalheira do GeoObras vai acabar. No módulo edital, são 8 informações, e no módulo obras, apenas 4. Ah, Sandro, mas tem um tanto de campo. Pode olhar, vocês vão ver daqui para frente. A maioria é chave do registro, e são informações já contempladas nos outros layouts. Então, são informações repetidas que a gente precisa para bater um dado com o outro. Vamos lá, ó, vamos guardar aqui 7, 8 e 4. No AM, a gente vai precisar saber o regime da execução da obra, se aquele orçamento foi feito com ou sem desoneração da folha. Ano que vem isso vai acabar também, né? Por enquanto ainda tem, mas está prestes a acabar. E a codificação conforme a tabela. Codificação de quê? Dos itens que estão sendo contratados. Bom, no módulo edital, não falei que seriam 8? Olha aqui, ó. O link, o percentual do BDI, um código de obra que vai ser criado para identificar cada obra, entendida obra aí, tá, gente? Como objeto do contrato, não como empreendimento. A classe, a atividade, ou seja, qual atividade? Eu vou explicar esses campos depois, tá? O endereço, as coordenadas geográficas. Todos esses aqui também, que estão sendo inseridos,
já são informados no GeoObras. São todos dados que vocês já conhecem. Tá? E no módulo obra, o link, que link? Dos documentos produzidos durante a execução da obra, durante a execução da despesa. O responsável, a situação da obra e alguns poucos dados das medições. É só isso mesmo. Então, já vi que está todo mundo respirando um pouco mais aliviado. Vamos prosseguir. Bom, a Beth já adiantou sobre esses campos hoje cedo. Lá no Aberlich, detalhamento dos convites, né, no registro 10, regime da execução para obras e serviços de engenharia. O que é? Quem informa GeoObras já poderia responder isso. Se é empreitada por preço global, por preço unitário, empreitada integral, se é execução, se é tarefa ou se é uma obra de execução direta, ou seja, com mão de obra própria da prefeitura. Depois, no Juglich, detalhamento do preço global. Indica, e aí o que a gente quer lá? Se houve ou não a desoneração da folha de pagamento e o preço global, óbvio. E essa é uma informação que já tem para todo contrato, para toda licitação. O que mais? Lá no arquivo de contratos, né, 4.20, no detalhamento, tanto no contrato como nos itens aditados, 11 e 21, aí tem uma novidade. O que é? A identificação de materiais e serviços utilizados. Seria a informação utilizando a tabela SINAP, a tabela Cicro, outras tabelas ou a tabela própria. A Beth me pegou de calça curta e me perguntou o que era SINAP. E eu falei errado. SINAP, na verdade, é Sistema Nacional de Preços e Insumos. É isso? Se alguém quiser colar no Google aí, me ajuda. Eu acho que é isso. Tá? Eu tive dificuldade porque, na verdade, o SINAP ele tem preço dos insumos, mas das composições ele tem o custo, sobre o qual tem que ser aplicado o BDI. E a Cicro é Sistema de Custos Referenciais para Orçamento. Outras tabelas, porque tem muito município que utiliza, às vezes, como referência, a tabela da SUDECAP, a tabela do CETOP, da Copasa e outras tabelas de órgãos públicos. Então, a pessoa pode colocar que ela fez aquela orçamentação nessa tabela e vai informar qual delas. Ou quem usa composição própria, cada dia mais raro. Tá ok? Eu já vou adiantar aqui que, de início, não haverá nenhuma obrigação de informar em determinada tabela. Vocês podem continuar fazendo do jeito que vocês fazem. Mas é uma tendência uniformizar os códigos do serviço. Alguém aqui conhece, já ouviu falar dessas duas tabelas, da SINAP e da tabela Cicro? Um lá, 2, 3, alguns poucos. Bom, eu conheço um pouco. Eu acho fantástico. Fantástico. A SINAP tem 11 mil itens entre serviços e insumos. Muito difícil alguém cismar de fazer um bendito serviço que não está lá codificado. É muito raro. Hein? Não, é porque soma os serviços e os itens. É mais? Hein? Não, pois é, você está falando que o pessoal ficou tímido em levantar a mão, né? Tá. Não, isso aí não tem jeito, né? A pessoa não quis se manifestar, eu acho que ficou com medo de fazer alguma pergunta. E eu entendo menos que vocês, confesso. Né? Estou sendo obrigado a conhecer mais agora. E a Cicro da mesma forma, tá, gente? Bom, então você vai ter que informar um código SINAP e um código Cicro, que vai ser dado carga nessas tabelas, né, no SICOM, vocês vão informar, nós vamos ver só se o código é válido ou não é válido. Da mesma forma que vocês cadastram um item para licitar caneta, para licitar guardanapo, remédio, né, alimento,
É da mesma forma. A sistemática é a mesma. Nós só nós vamos recomendar e dar a vocês a oportunidade de utilizar uma tabela já consagrada nacionalmente, que a maioria dos municípios, eu acredito que, em alguma medida, já usa. Porque quando a obra é executada através de financiamentos da Caixa Federal, a Caixa obriga vocês a fazerem o orçamento utilizando a referência SINAP ao ciclo. Então, já é também de conhecimento de vocês. Bom, e a descrição da tabela oficial utilizada, se não for nenhuma daquelas, e um item sequencial da planilha orçamentária. Vou adiantar aqui também, que aí já fica falado. Por que isso? Porque a altas horas, já no apagar das luzes da elaboração do layout, o Ricardo levantou a lebre, falou, mas pode repetir item na mesma planilha da licitação? Normalmente, quando a gente vai comprar caneta, sabonete, papel higiênico, guardanapo, não, você põe lá um item e compra todos. Mas na planilha, no orçamento de obras, não acontece raramente. É comum você repetir o item, por exemplo, concreto armado, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, a gente foi obrigado a entrar com esse item sequencial da planilha orçamentária para que seja possível repetir o mesmo item em mais de uma posição lá na planilha. Ok? Opa, a canetinha falhou. Você faz a paginação aí? Tem alguém da TI aí? Está faltando deve ter dado algum problema, né? A pilha acabou. Bom. Acabou? Volta aí. Eu não sei se eu falei esse slide. Volta aí, por favor. Volta mais um. Pode voltar, passou muito. Aí, eu acho que eu passei, foi muito aí para frente. Já falei? Já. Então, para frente. Já falei também. Muito bem. Não, volta. Já falei também. Olha, nós estamos acabando. Mais um. Aí. Bom, então, a AM acabou. Aquilo ali só. Não tem mais nada no AM lá inserido. Vamos agora para a questão do edital. Ô, gente, vamos fazer um combinado aqui. Se vocês forem tendo perguntas que podem aguardar, se vocês quiserem ir anotando, pode ir anotando, para fazer duas coisas com a anotação. Ou fazer no final, no caso de sobrar tempo, ou nos mandar através do CRJ. E se for uma pergunta de menor complexidade, não pode ser difícil igual essas que vocês fizeram de manhã cedo para a Beth, não. Tem que ser mais simples. Pode interromper, que a gente, ainda mais se for uma pergunta que vocês acham que pode ser uma dúvida mais geral, né? Eu acho que acaba ilustrando a nossa fala aqui. Tá? Então, vocês podem levantar a mão e pedir a palavra, ou, dependendo da pergunta, anotem e façam depois, tá ok? Bom, qual que é o jeitão do módulo edital? Para que ele serviria? São informações de documentos dos processos de contratações pretendidas, né, sobre licitações, dispensa e inexigibilidade, e a periodicidade é por evento. Eu já vou adiantar uma pergunta que me fizeram. Alguém aqui fez pergunta via CRJ? Eu recebi um tanto aí. Perguntas, aliás, interessantes. Algumas já provocaram alterações ou nos atributos, ou até mesmo a inserção ou exclusão de alguns campos. Pois não. Sandro, boa tarde a todos. Eu sou Ana Cecília, sou arquiteta da Prefeitura de Itaguara. Eu já trabalho com geobra há algum tempo. Naquele slide anterior, porque eu ia deixar essa pergunta para o final, mas você falou que quando é uma pergunta, né, mais simples, você fala sobre o custo unitário da SINAP, né, que a gente deve identificar o código. O que acontece com a SINAP, eu não sei se outros engenheiros e arquitetos têm a mesma dificuldade nossa, que muitas vezes o código que a gente coloca no item, em pouco tempo a planilha se atualiza e, às vezes, aquele item ele deixa de existir, né? Então, ele passa a não existir na tabela SINAP.
colocam-se uma observação que, em alguns casos, passa a corresponder ao item tal. Mas, em outros itens, o item simplesmente some, né? Então, quando a gente tem situações de obras muito longas, que é o caso que acontece muitas vezes com a Caixa, né? Que a gente tem essa situação legal, então, o que acontece? Quando a gente vai estar lá no final, né, pode acontecer da gente estar encaminhando no sistema e o item já não existir na planilha. Aí, como que vocês estão prevendo essa situação? Porque vocês vão olhar a codificação do item? Veja bem, tem três, se eu não me engano, 3 pontos importantes aí. A informação do item, ela vai ser feita uma única vez. Quando? Quando vocês forem informar o contrato. Então, é lá que então, essa informação nós vamos guardar. Obviamente, ela vai ser validada com a tabela SINAP que estiver ativa. Eu, particularmente, não conheço muito o SINAP, não sei o quanto essa ocorrência se faz presente, você está falando que é muito, obviamente eu vou acreditar, você usa mesmo, né? Então, ela não vai impactar aquela informação do contrato que você informou historicamente lá, ela já passou pela validação. Tá? Na hora de aditar um item novo, você vai ter que aditar novamente com a tabela que está válida. É isso? Tem mais alguma? A outra? É isso, então eram só 2. Entendeu? Então, é isso. Agora, óbvio, gente, à medida que ocorrer problemas desse tipo, vocês vão, né, interpelar a gente vai apresentar uma solução. Tá ok? Tem mais um lá? Beleza, obrigado. Quem pediu a palavra? Boa tarde, eu sou a Graziela, Prefeitura de Juiz de Fora, engenheira. Então, essa questão do código SINAP realmente acontece, só que a database, se o sistema solicitar a database como uma informação, a database nunca altera. Por exemplo, o SINAP ele continua vigente e se nós fornecermos essa informação de database, o código não some. Por exemplo, a database de junho de 2018, ela sempre vai permanecer lá. E 2019 pode não ter, mas sempre vai continuar lá o código. Graziele, você podia fazer parte da nossa equipe. Você deu a resposta certinha. A gente pede o mês e ano de referência do orçamento. Entendeu? E quando a gente foi consultar o SINAP, lá tem publicado, historicamente, todas as planilhas, mês a mês, acho que é mês a mês ou a cada bimestre. Tem uma periodicidade. Então, de qualquer maneira, historicamente, a veracidade daquela informação está validada quando a gente pega a tabela e o mês de referência. Beleza, foi bom, você adiantou. Lá na frente tem mesmo, na parte do orçamento. Bom, pode seguir? Mais dúvidas a gente vai tirando, tá? Bom, eu estava falando do módulo edital. Bom, tem uma pergunta interessante que eu já vou adiantar aqui. Alguém falou assim, Sandro não, né? Perguntou para o CRJ. Tribunal, tem muito campo parecido, idêntico, no módulo edital e no Aberlich. E, inclusive, a pessoa foi além ainda, nos trouxe uma... foi você? Como é que é o seu nome? Mas não foi... veio em nome de outra pessoa. É isso mesmo. E Patinho. Uma pergunta ótima, sabe? E falou, olha, por que esse módulo não foi construído dentro do AM? Eu fiz essa mesma pergunta no começo, era a minha ideia. Eu, muito inocente, não conhecia quase nada do SICOM. Vamos colocar esses dados lá dentro. A resposta é a seguinte. Primeiro, todos vocês sabem, talvez quem conheça o Geobras não, mas quem conhece o SICOM sabe a complexidade, o tanto de interligação que o módulo AM tem com ele mesmo e com os outros layouts. Então, o mote da nossa interferência foi, na verdade, interferir o menos possível no módulo AM.
exatamente por causa das substituições. A Beth já falou isso cedo aqui, que foi dada uma solução para evitar o máximo as substituições. Isso impõe um retrabalho muito grande ao tribunal. Então, essa é a primeira questão. A outra questão é a seguinte: o módulo edital, na verdade, ele está sendo criado para permitir uma ação de controle do tribunal que não seria possível pela data de referência para envio do Aberlic, por exemplo. O que acontece? Qual que é a data de referência para... Quando é que vocês mandam o Aberlic para o SICOM? Homologação, não é isso? Como é que a gente vai fazer a análise prévia relativamente ao contrato se a licitação já foi homologada? 30 dias depois da homologação. Isso não permite. E hoje, gente, é uma indicação geral dos órgãos de controle. A gente tem que partir para análise prévia. Nós, tribunal, vocês, controle interno, tem que sofrer alertas, intervenções, antes que seja consolidado um eventual erro que tenha no procedimento de contratação. Então, para se fazer essa análise prévia, é que a gente resolveu, apartado do AM, criar o módulo edital, que tem lá 80% das informações idênticas ao que já tem no Aberlic. Tirando que vocês vão ter que rodar uma ferramenta de extração para tirar antecipadamente, e acrescentar mais, se eu não me engano, 8 informações. Então, foi por isso que a gente tirou, não pôde colocar dentro do AM as informações do edital para permitir análise prévia. E mais um detalhe, não é nenhuma novidade, o tribunal tem uma parceria com o Tribunal de Contas da União, que está desenvolvendo, aperfeiçoando uma ferramenta que eles já têm lá, chamada Alice, que é um robô que faz leitura de editais de licitação. Então, isso vai ser ótimo, porque nós vamos poder trabalhar com o universo das licitações, e não apenas aquelas que nos chegam aqui através de denúncia, ou que nós passamos alguma malha e identificamos que deveríamos, por A, B, C ou D motivo, fazer uma análise daquele edital. Então, isso vai permitir evitar erros assim, clássicos e rotineiros em editais de licitação. E, nesse caso, gente, não é só editais de obra, não. São para todos os editais de licitação, para qualquer objeto. Tá ok? Então, eu respondi, acho que isso lá para vocês, não foi? Ah, tá. Sim, Não, na verdade, a ideia foi nossa. Mas o pessoal gostou muito e achou que devia pedir para todos. Foi isso. Então, vamos seguir. Entender aí a explicação, o porquê dessa repetição, tá, gente? E o módulo obras, qual que é o jeitão dele? São informações, não é nem documentos, e documento, que é um documento só, de periodicidade mensal. São só 4 informações que vão estar constando lá. Tá ok? Vamos lá. Sobre a periodicidade... Está dando um retorno aqui. Sobre a periodicidade, o módulo edital é por evento. Nós estamos tentando ao máximo adaptar a rotina que vocês já estão habituados, tá, gente? Então, assim, acho que tem um prazo lá de 5 dias, acho que era do GeoObras. Lançou o edital, publicou o edital, até o 5º dia vocês mandam a remessa do módulo edital. Se tiverem 5 editais lançados no mesmo mês, manda 5 layoutzinhos, um para cada licitação. Então, é por evento. Se não tiver licitação nenhuma, não lançou edital nenhuma, manda 99, não é isso? Não manda nada, é mais fácil ainda. Né? Tá ok? O módulo, o layout edital, só existe a obrigação de mandar quando vocês publicam o edital. Se não publicou, não tem obrigação. Não manda o módulo. Agora, claro, né, gente? Lá na frente, quando vocês forem mandar um Aberlic e deixarem de mandar o módulo edital, aí vai ter uma trava.
uma das poucas travas, que o mote agora não trava, deixa mandar, interfere o menos possível. Mas você não vai poder mandar um Aberlic se você não informou previamente o módulo edital. Ok? Todos os editais. Isso. Ela perguntou se ela tiver lançado 5 licitações no mesmo dia. Como é que ela vai fazer? Responde aqui. Como você chama? Ô Célia, prazer, Ricardo. Você vai mandar tudo na mesma remessa. Você vai mandar os 5 editais, toda a documentação que abarca aquele edital e a estrutura dele também de layout. Você vai mandar tudo na mesma remessa. Essa era uma dúvida nossa. E lá como fala, mês, né? No arquivo está nominado como mês e ano, não é isso? É isso? Se não seria interessante colocar por dia, a pessoa colocar, em vez de mês, dia tal. O nome do arquivo. Sim. Seria interessante, porque mês dá a entender que é o global. E como são 5 dias, né, as publicações serão do módulo edital. A gente já fez esse questionamento, serão 5 dias após a publicação, então não é por mês. É a cada 5 dias eu vou ter que fazer um envio para o SICOM. Não é isso? não, eu vou ter, a partir da publicação, eu vou ter 5 dias úteis para encaminhar aquela que foi publicada. Correto. Mas se eu tiver uma por dia, então quer dizer, o meu prazo vai vencendo dia a dia, né? Então, em tese, seria assim, todo dia eu teria que mandar, se eu tiver uma licitação publicada por dia. Correto. Em tese. Como o arquivo lá está nominado por mês, seria interessante que colocasse a data. Sim. Seria interessante. É acumulativo. É isso que eu estou sugerindo, mudar por data. Na verdade, não vai haver nem substituta dessas remessas, né? Porque no mesmo mês você vai ter 20 remessas. Vai ser conforme saiu o edital, você tem 5 dias para enviar. Então, se cair na mesma situação sua, então a cada dia que você publicar um, você tem mais 5 dias para submeter. E lá a gente está querendo fazer um pouco diferente. Como a gente tem 2 setores que licitam, né? A gente está querendo extrair a informação por setor. Se admite enviar mais de uma remessa no mesmo dia. Não, é isso mesmo, não tem complicação. É porque ele difere um pouco da questão do AM, né? Porque ele é por evento. E podem ser mandados vários. E todos eles serão guardados. Um não sobrepõe o outro. Todos vão ser guardados lá. Vão ser dado carga em todos, tá ok? Vamos avançar para a gente percorrer. No final a gente detalha mais, tá ok? As dispensas de valor, que o AM não é obrigatório o envio, mas agora, então, o edital vai ser obrigatório o envio? Não, ela perguntou aqui em relação às dispensas por valor. Não precisa não. Da mesma forma lá do AM. Seguimos a mesma, segue o líder. Vamos seguir o que já está lá no AM, ok? Bom, o módulo edital e o módulo obras são compostos uma parte documental e uma parte em dados. A questão do edital, lembra que a Carla falou que ia simplificar muito? Quem trabalha com geobras aqui sabe a quantidade de documentos que são pedidos durante toda a execução da obra, né? Bom, os documentos agora, gente, são só esses. São mandados uma única vez. Depois, eu vou falar lá no módulo obras, vocês vão mandar só o memorial fotográfico da medição, só isso. Acabou. Tá? Aqui, ó. Edital, a minuta do contrato, a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro, a composição do BDI e foto do local onde a obra ou serviço será executado. Só isso. Só isso. A maioria desses documentos vão ser encaminhados em PDF, outros podem ser encaminhados em Excel, para o caso da planilha orçamentária. Não acredito que isso parou de novo. Não, parou não. Aqui, ó, planilha orçamentária. Esse aqui
elas são geradas lá em Excel. Ninguém faz, raramente faz planilha em outro aplicativo, a não ser um Excel, e se fizer, pode convertê-lo. Tá? Já vou adiantar aqui. Como é que a gente vai mandar esse documento? Está lá no layout, mas eu vou passar aqui. A maioria em PDF, qual é o arquivo que a gente quer? É o arquivo que vocês disponibilizam aos potenciais interessados naquela contratação. Não precisa pegar o documento de dentro do processo que estava carimbado, tirar, escanear e mandar para cá, não. Não precisa. É o documento que foi disponibilizado. Normalmente, vocês não disponibilizam o documento eletrônico? Acho que é raro, acho que agora ninguém dá mais papel, né? Não é razoável. Normalmente, vocês dão um link, a pessoa vai lá e baixa o que ele quer. Lá tem até mais coisas que a gente não está pedindo aqui. Por exemplo, o mais complexo, que é o projeto básico, não está aí. Porque o projeto básico é junta, né, de documentos que vão compor os elementos necessários para se formar o projeto básico. E que, para cada tipo de obra, ele tem uma composição peculiar. Então, por isso, a gente não quer pedir mais documentos. Um detalhe. Logo aqui na frente, a gente vai ver que a gente pede um link. Porque o tribunal tem várias maneiras de obter as informações que ele precisa. Então, do ponto de vista de obra, por enquanto, o que interessa é isso aí. Se a gente quiser mais algum documento, vocês vão mandar o link, não vão? Nós vamos acessar o link e ver se a documentação está lá. Se não tiver, poxa, ou o link tiver quebrado, não é assim que fala? Quebrado. Comum, mudou o lugar. A gente vai passar um CRJ e falar, ó, seu link não está ativo, está quebrado. Conserta aí. Ou vamos passar um CRJ, me mande essa documentação através de um CRJ. Do contrário, se for para efeito de um processo que tiver aqui, vai ser uma diligência através do relator, caso haja. Então, tem várias modalidades. A gente está pedindo, no início, aquilo que vai ser interessante para gerar algum conhecimento, para que a gente possa fazer a análise prévia e, porventura, algum equívoco que está sendo cometido, a gente dá notícia a vocês para que a restauração da maneira legal de se pedir a contratação seja executada. Joia. Essa pergunta já foi. Ela perguntou se tem que ser assinado digitalmente ou não. Na verdade, sim. Os documentos, né, Ricardo? Os documentos que são enviados para o SICOM, através dos layouts do SICOM, são assinados digitalmente. E não precisa ser aquele documento assinado pelo prefeito, assinado. É o documento da forma que vocês disponibilizam para o jurisdicionado. Se ele tiver assinado, lá ele vem assinado, senão é o PDF. É isso, né? Ele está falando que antes o decreto não era assinado e que agora só... Então, a mesma, segue o líder. Nós também vamos continuar pedindo documento assinado eletronicamente para ter uma responsabilidade da pessoa. Eu estou enviando esse documento. Claro que não deve ser com vocês aqui, mas eu tenho relatos de alguém que manda uma lei e, na verdade, lá dentro tinha uma receita de bolo. Tem sua utilidade, mas não para o SICOM. Né, Beth? Em relação aos documentos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Está lembrado aí? Que precisa ser falado, Washington? Sobre documento? Ok? Ok. Sobre a questão das fotografias. Vocês já viram que eu gosto muito de fotografia de obra, né? A fotografia vale mais que 1000 palavras. Mas, no caso aqui, não tem nada de novidade, não. O que é uma fotografia quando você pretende contratar? Olha lá, eu vou fazer uma reforma nessa escola aqui, ó. Então, bate uma foto da porta da escola. Se tem alguma coisa que chama atenção, um teto caindo, bata a foto. E, por favor, mandem com legenda. Essas fotografias vão ser recebidas através de um arquivo PDF. Engenheiros, arquitetos estão acostumados a fazer memorial fotográfico. Você abre um arquivo, normalmente o Word, cola a foto, escreve embaixo o que significa, converte aquele arquivo, o Word em PDF e manda. É isso. E eu peço assim, o máximo de capricho de vocês,
Porque essa não é uma informação de interesse principal do tribunal. É essa fotografia que vai aparecer para o cidadão. Quando a pessoa olhar que vocês lançaram o edital, eles vão saber onde vai ser. Então, para evitar críticas, eu já recebi denúncias aqui de uma coisa que não tinha nada a ver, porque uma informação foi mal prestada ao cidadão. Então, a fotografia é isso aí. Ó. A obra vai ser feita nesse terreno, ele já está com a regularização pronta, ou seja, isso dá uma noção, então, que a regularização não vai estar lá na planilha, porque ela já está, olha lá, o terreno já está terraplanado, né? Eu espero que essa fotografia não seja o final da obra, né? Porque existem casos também que, quando você vai no local da obra, a obra está pronta, você vai ver, tem um lote vago lá. Então, é isso. Fotografias identificadas. Pode ser mais de uma? Pode. Ah, Santo, pode ser invertido? Pode. Eu acredito que essa seja uma boa forma. 6, pode mandar 6 fotos, se vocês, numa página só, né? Se vocês acham que está visível. Porque é isso que vai ser mostrado para o cidadão. Se eu precisar de mais fotos, gente, a gente pede para vocês. Mas o cidadão não tem essa facilidade. Então, o olhar de vocês, o pensamento é o seguinte: eu estou prestando informação para o cidadão por intermédio do SISOP, que é o sistema do Tribunal de Contas. Ok? Tanto as fotografias como a planilha também tem que ter a assinatura pelo certificado digital do prefeito? Sim. Não. Todos os documentos têm que ser assinados digitalmente. Quem assina... Normalmente é o prefeito mesmo. Não, aí fica a critério de vocês. Se ele delegar para alguém mandar, eu acho que fica meio chato para ele ficar assinando tudo, né? Deve ter, mas quem tiver assinatura digital lá, pode mandar. Tá ok? Vamos andar aqui. Quantas horas é hoje? Vamos lá. Vou acelerar um pouquinho aqui, para a gente cumprir todo o cronograma. Vamos deixar as perguntas um pouquinho mais para frente, tá? Muito bem. Módulo edital, formado de 3 arquivos. O IDE, identificação da remessa, RALIC e REDISP. Obviamente, o IDE, né, a identificação da remessa, eu não vou falar para vocês aqui, porque quem envia se conta careca de saber o que é a identificação da remessa. Vamos passar para o RALIC. Sobre a disposição, vou fazer mais um combinado. Tudo que está nesse tamanho aqui, gente, ó, não perde tempo lendo, não. Não precisa. Isso é tudo coisa que vocês já conhecem. Então, quando aparecer uma letra garrafal aí, a gente vai parar um pouquinho e conversar sobre ela. Outra coisa, tudo que tiver em amarelo é o que está em negrito e itálico nos layouts, que são os campos-chave de cada registro, ok? Se tiver pequenininho, não precisa prestar atenção, são coisas que vocês já conhecem. Nós estamos no RALIC, no detalhamento do convite, olha lá, registro 10. Por enquanto, nada a acrescentar. Isso aqui a Beth já falou hoje cedo, ó. Não foi, Beth? Tipo de cadastro, inicial, retificação, anulação, revogação. Bom, aqui, ó. O primeiro campo, se tiver alguém acompanhando na minuta aí, ó, essa numeração aqui segue o sequencial aí do layout, tá, gente? Então, 12, ó. Link de publicação dos documentos que compõem a licitação. Eu já falei aqui. É aquele link que vocês fornecem aos potenciais interessados no processo de contratação que vocês lançaram. Ok? Esse vai ser o segundo meio de busca de documentos que um auditor no tribunal pretende fazer. Ou até que um cidadão, se o cidadão tiver as informações e quiser ver algum documento, já está lá. A lei de transparência já nos obriga, né, a dar essas informações ao cidadão. Continuando, registro 10, agora já estamos no 14. Natureza do objeto. O 1 e o 2 já existiam. Nós criamos o 7. Por quê? Quem informa geoobra sabe assim, da problemática de se informar serviços, sobretudo aqueles executados com mão de obra própria da prefeitura, execução direta. Né? Pequenas obras, informa, não informa, qual o valor. Isso não vai ser mais requisitado de vocês.
Vocês vão simplesmente informar as compras dos insumos para se fazer essas obras. É só isso que a gente quer saber. Se comprou cimento para o ano inteiro, põe lá a compra de cimento, nós vamos ficar sabendo que vocês compraram cimento. Se tiver interesse de alguém, se tiver uma denúncia de que o cimento está sendo desviado, foi usado finalidade escusa, aí nós vamos pedir a prestação de conta da utilização desse material. Só e somente só, nesses casos, ok? Então, por isso, inserimos aqui 7, compra para obras e ou serviços de engenharia. É muito mais fácil do que informar todas aquelas pequenas obras que vocês informavam uma a uma lá no GeoObras. Continuando no RALIC, agora no 16 ali, ó, regime de execução. Eu já falei aqui também, porque são específicos para a obra, né? Lá, empreitada por preço global, empreitada por... Uai, 2 vezes? Que horrível. Empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, execução direta e etc. Alguém tem alguma dúvida sobre esse campo aí? Acho que não, né? Isso é um campo conhecido também, já era informado lá no GeoObras. Percentual da bonificação e despesas indiretas. É o famoso BDI. Vocês vão informar qual o percentual que foi utilizado. Por quê? Aquelas tabelas que a gente utiliza, SINAP e Cicro, na verdade, são custos. Em cima desses custos, são aplicados o BDI para se chegar ao preço. Então, a gente vai ter a tabela de referência de custo e vai ter o BDI aplicado. Aqui a origem do recurso é uma informação, na verdade, condensada, que também já tem lá no AM, né? Olha lá, se é próprio, estadual, federal, a gente só quer o nome. E se é uma mistura disso aí, que é muito comum também, é um recurso estadual, mas tem contrapartida da prefeitura, é um recurso federal e também tem contrapartida municipal. E a descrição da origem do recurso. Alguma dúvida aí? Ah, veja bem, outros... A gente, o pessoal da TI detesta, né? Mas é porque a gente não pode se arvorar a prever todas as situações, porque quando a gente acha que a gente já sabe tudo, aparece uma coisa nova. Então, esse outros aí, toda vez que tiver outros, nós vamos pedir para a pessoa especificar que outros é esse. Por quê? Que aí vocês vão ajudando a gente a melhorar a lista de atributos de cada campo. Então, se tem um outros que está repetindo muito, ó, vão colocar isso na lista de atributos e ele não vai entrar mais como outros. A tendência é que cada vez outros apareçam menos, ok? Pode... Ah, não, sou eu mesmo. Pode nada, né? Continuamos no RALIC, só que agora o registro 11, que vai detalhar as obras e os serviços de engenharia. O que é importante nesse registro aqui? É isso aqui, ó. Código identificador das obras. Cada obra, ou seja, cada objeto contratado, toda vez que eu falar obra, gente, vamos desapegar um pouquinho daquele conceito da obra inteira, nós estamos falando aqui do objeto do contrato. Porque, deixa eu fazer uma explicação aqui. Você tem um empreendimento, para esse empreendimento, você pode ter várias licitações. Cada licitação, quando é adjudicada por lote, pode decorrer dela vários contratos com várias empresas diferentes. A nossa análise é sempre focada no objeto contratado. É lá que tem o CNPJ de quem está executando, o responsável técnico, é lá que tem o preço que foi pactuado, as quantidades. Então, o nosso foco de análise e para mostrar para o cidadão são os objetos contratados. Então, entenda-se, no nosso caso aqui, obra como objeto do contrato. Aqui a separação... Tem uma pergunta ali. Fala alto aí, eu repito, pessoal. Certo. Sim. Ok. Certo. Ou seja, o detalhamento 10
vai de qualquer forma, os editais vão para qualquer licitação, independente de ser obra ou não? Sim, ótimo. Ele está perguntando se é para qualquer obra ou não o 10, não é isso? O 10 vai para qualquer tipo de licitação, Sim. seja obra ou não seja obra, compra de material. Perfeito, já captou o espírito da coisa. O 10 é para qualquer licitação. Esse aqui é só para obra e serviço de engenharia. Ou seja, o arquivo do edital tem que mandar o edital de todas as licitações. Sim, sim. Tá? Mas, no caso do CISOP, só vai interessar a obra e serviço de engenharia. Ok? Beleza. Pegou o espírito do negócio já. Então, olha lá, classe do objeto. Obra. Aqui nós separamos. Tem algumas razões para se fazer isso, eu acho que não é necessário explicar. Separamos obra, serviço e serviço técnico especializado. São diferentes, por alguns motivos, da própria lei 8666, tá? Como também para análise, para busca de informações, são contratações com características diferentes. Por exemplo, serviço de engenharia, a gente pode colocar uma escavação, um transporte, esse é o serviço comum. Agora, outra natureza de serviço é o serviço que a gente chama de técnico especializado. Por exemplo, a elaboração de um projeto, uma consultoria, uma fiscalização, a elaboração de um parecer, uma pessoa contratada para fazer medições. Então, tem naturezas diferentes, eles exigem um olhar diferente, tanto nosso quanto do cidadão, e para vocês também são serviços tratados de maneira diferente. Então, a gente achou por bem classificá-los, para não botar tudo num balaio só. Ok? E aí, para cada um desses aqui, a gente vai pedir para detalhar qual atividade relacionada à obra, qual atividade relacionada a serviço ou a serviço técnico especializado é objeto dessa contratação. Já adiantando que podem ser mais de uma atividade para cada tipo de classe de objeto. Tá? Então, atividade de obra. Essa aqui é uma lista taxativa. A lei de licitação fala lá, não sei qual artigo, mas fala. Ampliação, construção, fabricação, recuperação, reforma e restauração. Ponto. Se não for isso, não é obra, é serviço. Tá ok? Aí, então, vamos ver qual serviço que é. É serviço ou serviço técnico especializado? Bom, não é fácil separar isso. Tem hora que alguém me faz uma pergunta, esse serviço é ali ou aqui? Eu não sei. Escolhe um aí e coloca. É difícil mesmo. Por exemplo, qual que é a diferença de... não tem aqui, né? Me dá a lista aqui. Vamos ver se vocês estão afiados aqui. Aqui. Tá. É porque, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que dentro das atividades e serviços, tem hora que a pessoa não sabe classificar a diferença, por exemplo, de conserto e conservação, manutenção e conservação. Olha, eu não sei. Não sei quem fez essa lista aqui. Está assim. Você pode escolher. O que interessa, na verdade, qual a lista de serviços que estão compondo a planilha daquilo que você está dando o nome lá. É isso que vai interessar, né? O nome não tem pouca relevância, tá? E, de novo, tem outros aqui. Toda vez que tiver outras aqui, a gente vai ter que descrever que outro é esse, tá ok? Bom, a mesma coisa para serviço técnico especializado, lá, projeto, parecer, avaliação, etc. No final, a gente pediu lá a classificação do bem público. Também é um assunto bem espinhoso. Bem público, eu prefiro o nome equipamento público, mas tem hora que não se encaixa bem. O que é isso? Nós temos uma lista com esses equipamentos públicos classificados de acordo com a função e subfunção que vocês também já conhecem, que a Beth já explicou isso para vocês. Né? Função, subfunção? Portaria 42, exatamente. Então, os dois primeiros códigos desse bem é a função e a subfunção, e os outros dois é o tipo do bem público, ou equipamento público. É uma escola, é uma rua, é uma praça, é um necrotério, um jardim de infância. Então, é isso que a gente quer saber. Bom, agora,
Detalhamento 12, que é a localização da obra. Fichinha para quem já informa Geoobras. Muito simples. É o endereço e a coordenada geográfica. Eu acho que nem cabe explicação. Olha lá. Nome do logrador, o número, bairro, distrito, município, CEP, grau, minuto, longitude. Ah, alguém fez a pergunta, deve ter sido de Ipatinga, que a maioria foi lá de Ipatinga, não foi não? Sobre isso aqui. Nós tivemos, né, que inserir aqui, ó, o CEP como chave, porque tem casos, tem contratos que tem mais de um endereço. Eu posso ser contratado para fazer 3 escolas, cada uma no bairro, ou cada uma no distrito. Aí a pessoa ia ligar para cá, Santo, qual CEP que eu coloco aí? Coloca os 3, um de cada obra. Na hora da fotografia, bate 3 fotos, uma de cada local onde a escolinha vai ser construída. Então, é desse jeito. E por causa da colaboração de um de vocês, a gente inseriu o CEP aqui para poder permitir enviar mais de um endereço para cada obra. Ok? Ah, e se for pavimentação num bairro? Escolhe o centro geográfico lá e manda. Ou, se for uma rua só, põe o começo e o final da coordenada. A intenção, gente, não é facilitar para nós. Vou falar de novo aqui, vou repetir. É para o cara que está lá na cidade ficar sabendo que aquela obra que ele está vendo é aquela que está do lado da casa dele. Essa que é a intenção. Mostrar para o cidadão que vai ser construída essa escola aqui que eu estou informando, no bairro tal, na esquina da rua tal. O cidadão tem direito de saber essa informação, com a mesma antecedência de quem está sendo contratado para fazer. Bom, isso aqui... Ah, só uma dúvida aqui. As coordenadas aqui de Minas Gerais, do Brasil não, porque tem um lugar lá que passa para um positivo. Aqui de Minas Gerais são todas negativas, latitude e longitude. Então, os senhores não vão informar o sinal porque não aceita. Tem que ser o número lá, positivos, modular. Tá ok? O negativo, o sistema vai colocar essa máscara na hora de procurar o lugar no mapa. A gente pretende, em breve, plotar um balãozinho. Vocês já fizeram pesquisa de alguma coisa no Google? Farmácia não, um bar. Estou procurando um restaurante. Quando você procura um restaurante, ele mostra, não abre aquele mapazinho com balão, com todos os restaurantes, preço do PF. A gente pretende entregar essa facilidade, não é uma promessa, não, é uma pretensão. Tá? Entregar essa facilidade para o cidadão. Na hora que ele abrir o mapinha lá da cidade dele, ele vai ver aquelas obras todas. Quando ele posicionar o mouse lá, ele vai ver que obra que é aquela. Se ele clicar, ele vai ver todas as informações que os senhores mandaram através dos layouts. Essa é a intenção. Tá? A pretensão. Opa. Bom, agora mudamos para o... Como é que chama? Redisp. Dispensa e licitação. Olha... Por falar em dispensa, é dispensável explicar esse layout. Ele é idêntico ao layout da licitação. É a mesma coisa. O que vai ter de diferente aqui? Vamos lá. Olha lá. A justificativa e a fundamentação legal, a razão da escolha do fornecedor do material ou do executante da obra ou do serviço. É só isso. Não muda mais nada. Ok? Bom, da mesma forma, esse arquivo também vai ter o detalhamento, né, vai ter o registro 11 e o registro 12, idêntico ao da licitação. Muito bem. O módulo edital está encerrado. Alguém tem uma pergunta assim, importante, pontual, que não pode esperar até o final? Ela tem. Com relação às dispensas que não tem edital, como que é feito isso? O edital físico, que vai ter um link que vai poder acessar o edital da dispensa em si. Dispensa ou emergencial ou por preço. O edital mesmo. Não, o módulo, ela está perguntando assim, onde eu vou ver o edital da dispensa? O edital não, né? O processo da dispensa. É a mesma coisa. Lá no início lá do layout, tem a explicação aí de quais os documentos vão ser obrigados quando for o caso de dispensa e de inexigibilidade. Obviamente, não é o edital de licitação, é o documento equivalente.
Tá ok? E aquela mesma série vai ter que ter a minuta do contrato, né? Ou o contrato, a minuta do contrato. Porque é quando... Ah, e tem uma diferença na data, né? Lá no edital fala, a dispensa e inexigibilidade, a data de referência não é a da publicação. Porque, nesses casos, se eu não estou enganado, você só publica quando já contratou. Não é isso? Você publica o ato, pronto. Não. Então, também não permitiria análise prévia. Então, é quando você abre o processo de dispensa ou de inexigibilidade. 5 dias para mandar a informação. Ok? Gente, o módulo obras. Olha a quantidade de documento aí. Eu cheguei a contar, se eu não me engano, eram 59 documentos possíveis de serem informados. Agora, é só a foto. E aí, gente... É um só. Eu vou pedir para vocês caprichem no material que vocês vão mandar para a gente. Tá ok? Caprichem. Eu vou adiantar uma outra informação. Nós já estamos idealizando, fala perto da diretora aqui, idealizando uma estrutura de servidores para fazer o acompanhamento da informação que os senhores vão mandar para a gente. O acompanhamento da adimplência, da tempestividade e da qualidade dos documentos e dos dados que vocês estão nos enviando. A gente pretende olhar, fazer alertas no início e, obviamente, se um determinado cidadão, no caso, servidor, jurisdicionado, reiteradas vezes cometer o mesmo erro de envio, ele vai ser alertado em relação às possíveis sanções que podem ser aplicadas por sonegar ou dar uma informação errada. Tá? Obviamente, tudo que a gente está pedindo vai ser regulamentado por instrução normativa e por resolução. A gente vai começar caminhando junto. Passa, pô, está errado, faz assim. Mas esse período tem um limite de flexibilidade, né? A gente precisa... E o cidadão tem direito a uma informação de qualidade, a tempo e a hora. Bom, então, foto da medição. Cadê? Aí. Eu acho que ficou pequena. Acho que 2 por página, já que o documento pode ter mais de uma página, fica melhor para ver na tela de um computador. Vê lá no de vocês. Se vocês acharem que está bom, tá bom. Né? Se tiver muito pequenininho, põe 2 só, depende. Às vezes, se a foto estiver em pé, não vai dar para botar 6, né? Mas o importante é isso aqui, ó. Ó. A legenda explica o que... Tem hora que a gente recebe umas fotos que ninguém sabe o que é. O que a pessoa estava querendo mostrar ali. Se é a foto da medição, qual que é? O que a gente tem que concentrar? O memorial fotográfico tem que dar o quê? Mostra ali as principais atividades que foram feitas. Se foi uma vala escavada, se foi um tubo assentado, se foi uma pintura... Se for uma escavação, se for a substituição de um telhado, mostre a foto do que está sendo feito naquele período. E o acumulado de todas as fotos vai dar para nós e para o cidadão uma ideia, uma história, um memorial fotográfico de toda a execução da obra no tempo. Ok? Opa, pulou aqui. Bom, aqui, quais são os arquivos? Identificação da remessa, pessoas físicas... Licitação, que esse aqui é só para os órgãos estaduais, nós não precisamos, por quê? Porque vocês já informam mais que o suficiente no AM, nós não precisamos de mais detalhe aqui. O ESE Obras, que é a execução dos contratos, só para os órgãos municipais, e o cadastro do detalhamento. Vamos passar rapidamente por eles aqui. Quantas horas aí, então vai dar tempo. Vamos lá. Ó, vou adiantar aqui para a gente ganhar tempo, tá? A identificação da remessa e cadastro de pessoas é a mesma coisa do AM. Não tem diferenciação nenhuma. Lá dentro, quando a gente fala dos responsáveis, aí sim eu dou uma paradinha e explico o que é. Mas o cadastro é a mesma coisa, nome, CPF e pronto. Tá, deixa chegar lá dentro, quando estiver especificando o responsável, ok? Tá bom? Segurei. Aí, essa identificação, não precisa gastar tempo com isso. A identificação da pessoa é um cadastro
ele foi copiado lá, foi copiado. O de licitação é somente para algo estadual, a gente não vai passar aqui. O ESA é obras, sim, interessa para a gente. Execução dos contratos e das obras. Detalhamento dos contratos. Vamos ver o que tem de importante aqui. Está lá, o código da obra, que foi gerado lá que a gente já explicou lá atrás, cada objeto contratado vai ter um código. A descrição do objeto, um dado conhecido, tá? E o link de publicação dos documentos que compõem a obra. Que link é esse? É um link indicando onde é que vocês guardam. Bom, eu acho que cada jurisdicionado tem um jeito, né, de guardar. Uns mais organizados, outros nem tanto. No início, a gente vai deixar em aberto. Cada um guarda do jeito que entender. Agora, por favor, não pode fazer igual aquele exemplo que eu dei aqui. Eu tenho que acessar o link e ver os documentos daquela obra específica. A medição, termo de ordem de início, a RT, essas coisas. São esses documentos que a gente quer ver, tá ok? E é isso que deve estar no link. Bom, agora, cadastro do detalhamento das obras. Detalhamento dos responsáveis. Está quase na hora de a gente abrir a pergunta aí. Estou de olho. Olha lá. A gente vai querer saber como é a parte de obra. Qual que é o conselho do responsável por aquela obra e que tipo de responsabilidade cada um está assumindo. Então, vai ter, se é CREA ou CAL, o CAL é dos arquitetos e o CREA é dos engenheiros. O número do registro no conselho, o número da RT ou RRT, para o caso dos arquitetos, a data de início da atividade pela qual ele está se responsabilizando. E o vínculo profissional. Se esse cara ele é da empresa executora, se ele é um servidor da prefeitura, ou se ele foi contratado ou um contratado para exercer aquela atividade. Ok? É aí a sua pergunta? Não. Cadê? Pergunta aí. Nós tínhamos feito uma sugestão, mesmo mantendo a exigência da identificação do responsável nesse arquivo, que o cadastro de pessoa permanecesse exclusivo no AM. Por quê? Então, esse e o AM, eles vão acontecer no mesmo tempo. O envio da... Você me desculpa interromper, porque a premissa já não está certa. Eu vou te explicar aqui. Eles são tratados independentemente e em momentos distintos. Você pode estar cadastrando uma pessoa aqui que nunca foi cadastrada no AM. E aí eu impediria. Se eu fosse buscar no histórico do AM, eu ia falar que ele não estava cadastrado. Por exemplo, você pode estar cadastrando um fiscal de uma obra que nunca foi cadastrado lá no AM. É por isso. A gente fez essa interpretação porque a gente entendeu que os dois estariam no mesmo tempo. Mas não estarão, não são. Você lembra que a gente pede informações antecipadas? Você pode dar uma ordem de início de serviço, né? Você está iniciando e ainda não cadastrou o responsável. Outra coisa, a remessa, apesar dela poder ser simultânea, ela não é processada ao mesmo tempo, tá certo? Não é nem simultânea. Você está processando o AM e não processou, por exemplo, esse layout de obras. A informação é mensal, mas ela não necessariamente tem que ser no mesmo dia, na mesma data, na mesma hora, entendeu? Eu entendo, a gente gostaria. Quem sabe a tendência seja mesmo a sugestão foi vocês, né? De levar essas informações para o AM. Seria razoável mesmo, tirando, obviamente, o módulo edital. Esse não tem jeito. Mas esse módulo obras, ele tem toda a característica do AM. Tem mesmo. Por que a gente visualizou isso? Nós criamos um grupo dentro do nosso município que acompanha essa execução e esse preparo dessas informações para extrair. E a gente vê que a gente tem um retrabalho de conferência.
a gente tem que conferir. Então, se a gente confere o cadastro de pessoas no AM, nós vamos ter que conferir o cadastro de pessoas também no Obras. Então, realmente, a forma como a gente trabalha de conferência, ela é difícil, porque a gente utiliza os arquivos e vai conferindo. Então, assim, quanto mais a informação estiver num lugar só, para nós, ela é melhor. Não, a gente entende, concorda. Assim, eu coloquei também aqui para vocês as nossas dificuldades. Obviamente, a gente não vai trabalhar com a hipocrisia de falar que nenhum esforço vai ser exigido, mas alguma coisa vai sim. Mas, no geral, vai ter uma redução drástica do trabalho. Conforme o Sandro já havia falado, a premissa é não impactar no AM. O ponto nosso de partida é não impactar no AM. Então, imagina, chega uma substituição, você cadastrou uma pessoa errada, você tem que substituir a AM todo só por causa do módulo de obras. Por isso que ele foi apartado, mantendo 2 vagas. É mais uma justificativa. Quem está com o microfone? Lá. Boa tarde, meu nome é Ebert, da Sudecap, da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu sou contador no setor de medição. A dúvida que nós temos é que nós temos contratos que a gente contrata determinado serviço por lote, mais de uma regional. Então, fica inviável ter um fiscal por contrato. E, nesse caso, aí nós temos que cadastrar um fiscal. Como é que nós vamos fazer? Ô, Herbert, essa pergunta foi feita também. Ela tá até eu fiz uma seleção de algumas perguntas para esclarecer, e essa é uma delas. Você poderá, ao longo da execução ou no início, informar tantos responsáveis quantos forem necessários. Ok? Inserimos até um campo lá para poder fazer isso, não foi? Incluímos um número de CPF para poder cadastrar mais de um, tá bom? Tá para a mesma finalidade. E pode ser em datas distintas também, tá ok? Meu nome é Carmen, eu trabalho na Prefeitura de João Molevade. Eu não sei se essa questão já foi sanada aqui. O rapaz da TI falou que toda vez que eu fizer um edital, eu vou enviar como se fosse um evento. Se esse edital for retificado, por exemplo, alguma retificação que influencie na proposta do fornecedor, eu vou ter que contar novo prazo, fazer novas publicações. Eu vou criar um novo evento, fazer uma nova remessa, como se gerasse um outro código, não sei. Você já deu a resposta. Isso mesmo, é um novo evento. Só que ele não vai tampar o inicial. Nós vamos guardar todos eles. Mas o que vai ficar valendo para efeito de mostrar para nós e para o cidadão vai ser o mais recente. Tá ok? Então, eu teria que, por exemplo, às vezes a retificação foi só na planilha orçamentária, mas eu teria que reenviar o edital, todos os arquivos de novo? Então, obrigada. Então. Não, suspenso o edital ou a execução do contrato? Olha, suspenso, nós não colocamos essa possibilidade lá. Tem cancelado, revogado. Então, ótimo. Bom, eu estou te respondendo aqui de bate-pronto. Nós vamos pensar na sua proposta. No meu entendimento, assim, agora, ele ficaria lá guardado, parado. Não houve contrato, não houve a Berlic, está lá paradinho. Não é isso? Por enquanto, é ele que está valendo. Se a decisão final for revogá-lo, vocês vão revogá-lo. Essa informação, se está suspensa, se ele não está, eu acho que, por enquanto, não seria importante tornar a mandar falando que aquele edital está suspenso. Vamos aguardar depois da deliberação acerca da suspensão. Tá ok? Por enquanto, está assim. Tá bom? Mais um aqui. Ipatinga vai ganhar um prêmio, hein? Vai ter distribuição de brinde no final da apresentação, viu? Vai pedir a cola do colega aqui, porque eu não trouxe. Mas, quando a gente estava estudando a questão do responsável,
no layout tem a data inicial da atividade. Sim. No decorrer da execução, pode ocorrer a substituição. Ok. Aqui não tem um campo para a gente fazer essa alteração. Finalizar desse responsável e passar para o próximo. Isso a gente precisa trabalhar essa questão, porque a gente tem o início da atividade. Sim. Eu tenho essa dúvida também, a gente está trabalhando nisso porque a atividade pode ser executada por 2 pessoas ou vai ser uma substituição, um sai e o outro entra. Sim. No caso do... Eu não vou falar que o cara morreu, vou falar que o cara ganhou na Mega Sena, né? Pode ser. E aí? Então, essa resposta vai ficar pendente. Nós estamos estudando a necessidade de inserir a informação de que a atividade encerrou daquela pessoa. Porque eu posso ter uma nova pessoa indicada e, mesmo assim, eu continuar tendo a atividade do anterior. Sim. Né? Ok. Boa pergunta. Eu tenho certeza que esse sistema vai ficar ótimo. Com essa contribuição de Patinga aqui, acabou. Não é possível. Ótimo, né? Fazendo aqueles testes todos lá, né? Espera aí, tem uma na frente lá. É aqui? É aqui? Com ela. Fala aí. Deixa eu ouvir sua voz. Não, é só seguir o exemplo do AM, colocar a data final, que você resolve o problema do responsável. A gente está pensando exatamente em colocar a data final. Mas vamos estudar. Vamos lá, vamos seguir? O que eu falei? Situação... eu mudei aqui? Acabou. Agora, situação da execução do objeto. A gente pode ter várias situações, né? Não iniciado, paralisado, concluído, reiniciada. Estão todas descritas aí no manual. Vai ter a informação da data dessa situação e a descrição da situação da obra. Teve alguém que me perguntou, você já informa a situação, para que eu tenho a descrição? É porque tem coisas que a gente não consegue prever. Uma pessoa falou assim, não, só tem um pedaço da obra que está paralisado. Eu falei, o que seria um pedaço da obra paralisado? É porque essa dúvida, né? Eu vou dar um exemplo rápido. Uma empresa foi contratada para executar uma escola e a praça e a quadra poliesportiva. É comum? Está num contrato só. Se a quadra estiver paralisada, o contrato está paralisado. Desculpa. Se a quadra estiver paralisada, mas ele continuar no canteiro executando a escola, o contrato está em execução. Agora, vamos ao contrário. Eu fiz um contrato para a construção da escola e um contrato para a execução da quadra. Se a quadra está paralisada, esse contrato da quadra vai ser informado como paralisado. O da escola está em andamento. É uma questão de conceito. O que a gente vai tratar como obra? Então, como tem situações inusitadas, nada melhor que um texto livre. A pessoa escreve. Por que é essa descrição? Parou o quê? Ela nos esclarecer porque ela fez a opção daquela modalidade de situação da obra ou de paralisação. Bom, no caso da paralisação, a gente pede alguns detalhes a mais, né? Porque paralisação, gente, tem sido um assunto, só um minutinho, recorrente. Aqui no tribunal, na imprensa, o cidadão reclama, isso tem um efeito péssimo para a sociedade, péssimo para o gestor, para o político, para todo mundo, né? Para todos nós. Então, a gente sempre busca dar uma atenção na questão da paralisação. O tribunal teve um trabalho enorme no ano passado e nesse ano para informar sobre obras paralisadas. O nosso sistema não permitiu dar essa informação para a sociedade ou para a imprensa. Nós tivemos que pedir novamente informação ao jurisdicionado se ele tinha ou não alguma obra paralisada. Isso foi uma demanda de um trabalho feito em conjunto com os tribunais de contas de todo o Brasil e do TCU. A descrição da paralisação, né, o motivo, tem uma lista lá, um rol, né, e tem sempre lá o outros, né, que a gente pode explicar, e, quando for o caso, a data de reinício. Nossa colega, estou pendente aqui. Na execução da obra, o início que a gente cadastrar pode estar como
não iniciada. Aí depois, num outro determinado momento, já vai ter uma outra parte. Vai mandar de novo? Dentro do mesmo mês? Não é por evento. Esse módulo, ele é uma remessa mensal. Não é igual ao edital. Manda a última informação. Se a obra, você está falando assim, a obra ficou parada 15 dias? A gente tem uma situação assim, cadastrou a obra, certo? Então, a gente vai mandar pelo início do cadastro da obra. E, nesse momento, ela vai estar ou iniciada ou não iniciada ainda. Suponhamos que daqui a 2 meses houve uma paralisação. A gente envia o registro 30 novamente falando sobre essa paralisação? Exatamente. As informações são vivas, são dinâmicas. A obra está não iniciada, depois ela vai estar iniciada, ela pode paralisar. Obviamente, sim, é a informação mês a mês, passo a passo, você vai informando o que está acontecendo. É igual a medição, você informa mês a mês. À medida que a situação for mudando, vocês vão informando. Não, você vai... ela está perguntando se tem que mandar todos os registros. Não, você vai mandar o registro que existe. Os outros você vai colocar 99. É isso? É? Mais ou menos isso aí, né? O que é importante é o seguinte, existem umas regrazinhas, né? Você não vai informar que a obra foi retomada se você não informou que ela foi paralisada. Você não vai informar que a obra foi paralisada se ela não foi dada como iniciada. Tem algumas validações indicando, ok? Você manda o último. Porque ela perguntou se dentro do mesmo mês... Ela foi iniciada e paralisada. Talvez seja um cenário possível, mas é um pouco improvável. Dentro de um mês, você não pode considerar, por exemplo, que a obra foi paralisada. Ficou 5 dias paralisada, porque o conceito de obra paralisada também, ele é muito efêmero. Ele muda de acordo com o contexto que você quer dar. Eu acho que são informações assim, desnecessárias. Você informar que a obra ficou paralisada 2 semanas. Né? Para eu poder andar, eu vou pedir a gentileza que essas indagações vocês possam me fazer no final, para ajudar a gente a construir uma solução melhor, ou até mesmo através do CRJ, que aí eu posso divulgar para todo mundo. Nós já estamos construindo um banco de perguntas e respostas para disponibilizar para vocês. No final aí vocês vão ver. Quanto tempo ainda tem? 20 minutos? Então, vamos lá. Bom, o CAD Obras agora, o registro 30. Olha lá. Ele vai me trazer o detalhamento da medição, que são informações muito básicas também da medição, tá? Novamente, está ali, ó, o código da obra, o tipo da medição, existe medição de tudo quanto é jeito. E, obviamente, nós não vamos conseguir prever todos. Aí o outro está lá, descrição do tipo. Preço inicial, reajuste, aditamento, complementar e assim por diante. Basta informar aquela medição, que medição que é essa. Tá ok? E o número sequencial, se é 10, se é 11, se é 12. Né? A descrição da medição, deixamos lá para a pessoa escrever o que ela quiser, é livre. Informa se achar necessário. Tá? O período da medição, dia tal do mês tal até dia tal do mês subsequente, a data em que a medição foi processada e o valor global da medição, sem maiores detalhes. É só isso. Bom, agora, esse assunto foi muito demandado no final da apresentação da Carla. Eu trouxe esse slide aí falando sobre a transição. Deixa eu só ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Não. Então, gente, os 2 layouts acabaram. É só isso. Não tem bicho de 7 cabeças. Obviamente, tem novidades para o SICOM. Impôs algum acréscimo? Impôs. Em contrapartida, vai desonerar todo o trabalho que vocês tinham antes em informar o GeoObras. Agora, eu vou dar um panorama, e aí, vocês que tiverem alguma dúvida, vão falar aqui sobre a transição. É tão simples que as dúvidas vão praticamente ser dirimidas nessa explicação. Bem simples, ó. Licitação processada antes de 2020, que é quando o sistema vai entrar em atividade. Com a execução em andamento, ou
que não foram concluídas ou que estão paralisadas, qualquer que seja o estado, a licitação, o processo de contratação antecede 2020. O que é obrigado? Você vai ser obrigado a mandar o módulo obras quando? Quando houver uma medição ou uma liquidação. Se nada disso acontecer, você não tem que informar nada. Só isso. Não precisa informar nada. Agora, se a obra estava paralisada, se ela era não iniciada, ou se ela haviam 4 medições anteriores, se você for medir qualquer obra que tiver numa dessas situações em 2020, vocês serão obrigados a mandar o módulo obra com a informação daquele mês. Ponto. Não, nada. Perguntou nada. É muito simples mesmo, é nada. Sabe o que é? Lembra que a Carla falou? A ideia é impactar menos possível as atividades de vocês. É por isso. Nós não vamos trazer para dentro do sistema obrigações pretéritas, por exemplo, dos geoobras. Nós não vamos obrigá-los a informar aquilo que vocês já informaram em outros sistemas. E a gente precisa saber que se essa licitação, processada em 2017, 2018, a gente não tem uma informação atual, mas nós vamos ter todas aquelas 118 informações que vocês já nos passaram através do layout do AM. Ok? Então é isso. Deixa eu completar aqui. Deixa eu só completar o geral. Aí eu passo a palavra. E o que a gente vai recomendar? Não para nós, mais uma vez, para o cidadão, que se vocês tiverem disponibilidade e interesse, nos mandem o módulo de edital e as remessas referente às medições, eu falei da obra aqui que estava na 5ª medição, 1, 2, 3 e 4, da obra que vocês estão ainda executando no ano de 2020. Mas isso é uma recomendação. Para quê? Porque na hora que o cidadão abrir o SISOP, ele vai ter a informação completa daquela obra no SISOP. Do contrário, ele vai ter informações no SISOP e também terá informações pretéritas daquela mesma obra no GeoObra. Lembra que eu falei que o GeoObra vai estar disponível para consulta? Então, o cidadão vai ter essa informação. Ele vai procurar a obra no GeoObras e vai ver lá toda aquela documentação, todos os dados que o GeoObra vinha pedindo historicamente. Ok? Aqui, cadê? Bom, dentro das obrigações lá, obriga-se, né, a parte lá da medição, conhecendo o layout do SICOM, então, nós temos uma sequência de registros, 10, 11, 12, ok? Então, quer dizer, tem algum desses registros aí que vão precisar da informação básica da obra. Contrato, número da obra, do bem, então, quer dizer, de acordo com o layout. Então, assim, a informação de obrigação, talvez não seja só essa. Para mim ter todos os registros, de acordo com as consistências deles, talvez eu tenha que cadastrar todo o contexto do contrato. Não, na verdade, vocês vão ter que mandar só os dados que estão no layout de obras. Só isso. Sabe por quê? Porque todos os outros dados já estão... Eu estou falando de uma obra que já foi informada, Berlic, contrato, aditivo, convênio, não é isso? Os outros dados todos já estão lá no AM, já estão na base de dados do SICOM. Quando você informar esse contrato aí, nós só vamos ver se ele existe. Se ele existe já no SICOM, acabou. Tem essa validação só que vai ter que ter. A chave, se eu estiver errado, você me corrige. A chave é o contrato. A licitação que já existe no Berlic e o contrato que já existe no contrato. É só isso. Na verdade, é muito simples mesmo. Não tem pegadinha, não tem dificuldade nenhuma. Ok? Ficou? Alguma dúvida sobre transição? Mas tem lá, ó. Opa. Meu nome é Dulce, eu trabalho na Sudecap, Belo Horizonte. Dulce? É, da Sudecap. Tá.
A nossa dúvida é o seguinte, por exemplo, a gente já alimenta o Geobras há algum tempo, né, lá na Sudecap, e Natureza Obras, né, que no caso é que a minha gerência alimenta. Como é que a gente faz, por exemplo, o que eu estou entendendo é que ele vai migrar automaticamente, vocês vão pegar os dados do SGE e passar para o CIS. Corta aí. Não vai haver migração de dados, não é do Geobras. É do SGE. Não vai haver, do Geobras. O que está no Geobras vai continuar no Geobras. Não, a gente tem limitações técnicas para fazer essa migração. Eu sei, do SGE, mas como é que o CISOP vai ter esses dados? Ele vai buscar no SGE? Não, ele não vai ter esses dados. O que eu falei? Os dados de obras que foram contratadas, que estão em andamento, eles vão estar em 2 lugares distintos. As informações que vocês mandaram no SICOM, desse contrato, desse aditivo, vão ser mostradas no CISOP. As informações já estão lá, nós vamos visualizá-las. As outras informações que vocês mandaram, né, no Geobras, vão continuar no Geobras, a pessoa vai ver. Por isso que a gente recomenda, se vocês quiserem mostrar para o cidadão tudo num lugar só, vocês vão empenhar um retrabalho de informar novamente no sistema novo. Mas, de forma alguma, a gente gostaria, poderia e acha razoável exigir que vocês tenham esse retrabalho. No caso de existir um passivo, por exemplo, do Geobras, a gente tem o limite dessa data do dia 31 de dezembro? E isso é uma coisa que está engessada? Ótima pergunta, ela já foi feita, está até aqui. É o seguinte, o passivo do Geobras tem que ser resolvido no Geobras. Nós não vamos trazer para o sistema novo um passivo do sistema antigo. A regulamentação, as obrigações, né, as instruções e normativos do tribunal referentes ao Geobras estão ativas. Então, se o cidadão, se o jurisdicionado está inadimplente com o Geobras, assim ele vai permanecer. Então, a minha recomendação, se vocês estão em atraso, entrem com a informação no Geobras. A partir de janeiro, vocês vão entrar com a informação no CISOP. E nós vamos pegar tudo do contrato, da licitação que vocês já mandaram e agregar na hora de mostrar na tela para o cidadão. Ok? Beleza. Eu tenho algumas perguntas aqui que, de repente, eu vou passar rapidamente, que foi vocês que mandaram e a gente respondeu. Ok? Olha lá. Como o SICOM irá receber as informações do CISOP? A Carla já falou. Através do layout, que é uma modalidade, que é uma maneira de trabalhar, que os senhores já estão mais que habituados, entendem mais do que eu sobre esse assunto. Então, por isso, foi a decisão de optar receber através do layout do SICOM. Está aí, ó. Foi isso que eu acabei de falar. O Geobras está... Olha, ó. A pergunta que você acabou de fazer, como é que é? Dulce. Olha lá, Dulce. O nosso sistema... Foi você que fez essa pergunta? Acho que foi... Está aí, ó. Seria melhor esperar um novo sistema para atualizar, as informações serão migradas automaticamente. Eu respondi que as obrigações, foi o que eu acabei de falar, estão contidas e que, por questões técnicas, não haverá a migração, cada um no seu quadrado. Os PDFs LZS que irão compor o novo módulo edital deverão conter assinaturas? Já respondi aqui também, tá? Tá lá. Sim, assinados digitalmente, não precisa da assinatura física. Outra, haverá prazo para adequação e início do envio dos dados, tendo em vista que os jurisdicionados até então sempre preencheram as informações do módulo Geobras e não tem um módulo local para preencher as informações e gerar o arquivo. A resposta é o seguinte, olha lá, o CISOP foi idealizado e está sendo desenvolvido na mesma plataforma do SICOM e do KPMG. Sendo assim, as informações requeridas deverão ter origem na base de dados do jurisdicionado, remessas a partir de janeiro de 2020. Em alguma medida, já falei aqui, algum esforço inicial será necessário nos casos em que essas informações não constem
nos sistemas de vocês. Lembrando, são 12 informações. 12. Só isso. São 12. 4 no módulo obras e 8 informações no módulo de edital. Se por acaso o sistema de vocês não tem lá uma entrada de dados, alguém vai ter que criar uma telinha de entrada de dados para depositar esses dados lá e para que eles sejam, então, de lá retirados e inseridos no layout conforme a gente pede. Ali, sobre o link da publicação dos documentos, são vários, eu acho que essa é de Belo Horizonte também, que compõem a licitação, e alguns são publicados no diário e outros no site da prefeitura. Então, questionamos, quais serão os documentos a serem anexados? O link solicitado é aquele endereço onde os documentos do processo de contratação são disponibilizados aos pretendentes daquela contratação. Só isso. São só 5 documentos, mais a fotografia. Ponto, acabou. Se a gente tiver interesse, tiver necessidade, ou se o cidadão quiser ver o projeto da creche que está sendo feito no bairro dele, ele vai acessar o link. Nós vamos disponibilizar o link na tela de acesso do cidadão para ele ir lá no link e ver se tem. Provavelmente, se o link estiver corrompido, ele vai lá reclamar com vocês, ou conosco. Né? Entendeu? Acho que essa é a última. Considerando as obras de grande porte, eu já falei, do CAD de Obras, o rapaz da Sudecap lá, Herbert, né? Não é isso? Eu já respondi. Essa é de vocês lá também. Serão indicadas informações anteriores, olha lá. Mensais novos responsáveis com a respectiva data de início serão indicados, tá? Espera aí. Em análise, as minutas do layout desse módulo foi possível identificar grande semelhança. Já falei também as razões por que a gente optou em tratar apartado a questão. Quando a gente for juntar, quando a gente for passar o módulo obras para dentro do AM, nós vamos chamar vocês para contribuir aqui, ok? Aí vai ter nos créditos lá, a colaboração da Prefeitura de Ipatinga. Aqui, continuando aqui, no entanto, a opção pela criação dos 2 módulos é a resposta que eu já dei aqui. Bom, da apresentação é isso só. Eu agradeço muito a paciência de vocês. Eu sei que tem pessoas que às vezes não estão na área aqui, muito. E eu gostaria muito de deixar com vocês, de ter passado para vocês uma sensação de pertencimento na construção dessa solução. Nós estamos fazendo isso por demanda de vocês, para vocês e, sobretudo, para o cidadão que merece toda a nossa atenção, todo o nosso respeito e toda a informação que a gente é obrigado a fornecer para eles, ok? Muito obrigado.